Agora, tem um outro destaque, porque em função dessas ofensivas de Israel, o Irã deve deixar o Tratado de Não Proliferação Nuclear, segundo informações do Ministério de Relações Exteriores do Irã. E aí teve a manifestação, né? O governo tem que cumprir os projetos de lei do parlamento, mas essa proposta está apenas sendo preparada e nós a coordenaremos nos estágios posteriores com o parlamento, fecho aspas. Essa foi a manifestação do governo iraniano. Chamar o Mota também para fazer essas reflexões e análises acerca do posicionamento do Irã sobre a possibilidade de deixar esse tratado de não proliferação nuclear. Surpresa para quantas pessoas, Mota? Piada pronta, né, Caniato? Só faltou algumas palavras defendendo a democracia, o Estado democrático de direito e a Constituição. Só faltou isso. A Agência Internacional de Energia Atômica, há 3 ou 4 dias atrás, emitiu uma censura formal ao regime ditatorial iraniano. Estima-se que o ataque israelense tenha destruído 15 mil centrífugas de enriquecimento de urânio que estavam funcionando na usina de Natanz. Estima-se que elas tenham sido gravemente danificadas ou até destruídas, embora elas não tenham sido atingidas diretamente pelo bombardeio. Muitos analistas dizem que Israel evitou bombardear diretamente as centrífugas pela possibilidade de contaminação radioativa. Mas Israel conseguiu atingir a usina de energia que alimentava essas centrífugas. E elas são equipamentos delicados que giram em velocidades extremamente altas. Então, corte de energia provavelmente destruiu essas centrífugas. O Irã fazia parte desse acordo de não proliferação nuclear, mas estava tentando desesperadamente produzir a sua bomba atômica. O Irã é aquele mesmo país que enforca homossexuais. O Irã é um país que obriga mulheres a usar véu, e se a polícia religiosa encontrar uma mulher sem véu, ela pode ser espancada até a morte, como aconteceu não faz muito tempo com uma jovem. O regime iraniano é homofóbico, misógino, apoiador de terrorista e criminoso. Ainda assim, o regime iraniano conta com o apoio de boa parte da esquerda mundial. Não existe evidência maior de cinismo e hipocrisia. Chamar o Cristiano Berardo que o que nós observamos em meio a uma guerra também é a guerra de informação, né, Beraldo? A guerra de narrativas. O Irã avalia deixar esse tratado de não proliferação nuclear. Agora, não é incomum quem acompanha o noticiário observar manifestações de analistas que colocam em xeque se o Irã estava perto de obter essas armas nucleares, né? Muitos não comprariam a versão divulgada por Israel. É preciso colocar isso também no debate. Zé Caniato, mas o fato concreto é que Israel mostrou uma capacidade de monitoramento, uma precisão surpreendente nos seus ataques, muita informação. Estados Unidos também acompanhando todos esses movimentos dentro do Irã no detalhe. Esse projeto nuclear iraniano, ele já deu demonstrações de que ele está num estágio bastante avançado. Então, não é crível essa versão de que se encenou uma evolução que não existia do ponto de vista do desenvolvimento de armas nucleares do Irã. O Irã é um país que tem uma competência, uma capacidade de desenvolvimento de artefatos bélicos muito aprimorada. A gente precisa lembrar que a Rússia só tem conseguido manter a sua guerra contra a Ucrânia porque tem no Irã o seu fornecedor de artefatos bélicos, inclusive drones. Portanto, o Irã não é um país incapaz. Como, por exemplo, a gente vê a Coreia do Norte, por ela viver numa realidade tão fechada, a Coreia do Norte precisa de competência, de inteligência,
de países como o Irã, porque não consegue concluir o seu projeto nuclear de forma independente. Mas o Irã não, o Irã é outra dinâmica, é outra conversa. Portanto, Canhato, essa guerra de versões, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo lá. O Mota lembrou bem, essas pessoas da esquerda, não só brasileira, mas também mundial, que ficam aí defendendo aqueles que suportam terroristas. Aqueles que, se essas pessoas estivessem vivendo no Irã, seriam alvo iminente do regime ditatorial, autoritário e assassino do Irã. As pessoas, aliás, eu vi um argumento no X hoje, dizendo, mas morrem menos mulheres no Irã do que no Brasil. Ora, vocês acham que um ambiente em que as pessoas são completamente controladas, vivem sob o regime do medo, as pessoas vão sair por aí desafiando o regime? Porque Irã não é Brasil, não, onde criminoso dá risada da cara da polícia. O Irã, você tem que cumprir a determinação que vem de cima, da autoridade religiosa, sobretudo. Caso contrário, você será identificado e será punido severamente. Então as pessoas querem forçar uma barra para dizer que o Irã agora, né, já foi o Hamas, agora é o Irã, que é um coitadinho, que está sendo massacrado por Israel, que Israel é o malvadão, que sai por aí matando todo mundo. Mas essas pessoas só falam isso porque, para justificarem a sua posição de esquerdistas, eles precisam atacar Israel, seja com o argumento que tiverem. E é uma coisa importante deixar claro também, Canhato. Essas nossas manifestações, essas nossas análises sobre o que está acontecendo no Irã, sobre a posição de Israel, em nenhum momento e de nenhuma forma quer dizer algum tipo de crítica à população árabe, por quem eu tenho o maior respeito. O Brasil conta com uma colônia já muito antiga, muito respeitada, que deu contribuições muito importantes para o desenvolvimento do país, comunidade libanesa, comunidade armênia, comunidade síria. Então, não há que se falar que há algum tipo de preconceito contra ou discriminação contra ou crítica contra a comunidade árabe quando fazemos a análise do que está acontecendo ali. É a vida real de uma região que, na minha opinião, será uma parte fundamental do futuro do planeta, tendo em vista a sua expansão populacional e também todos os movimentos que estão sendo feitos, tanto na Arábia Saudita, quanto nos Emirados Árabes, quanto no Catar. O Bahrein tem uma tradição já de convivência com representantes ocidentais de forma muito pacífica, e é uma região que vem se fortalecendo, se enriquecendo a partir dessa abertura bastante controlada e equilibrada. Mas ali, a Ásia, liderada pela China, são as regiões do mundo onde a gente está vendo crescimento populacional, preparação da juventude para um mundo em transformação, preservação de valores como a família, e que estão cientes de que há ali, sim, países que rezam uma cartilha diferente e que usam da força autoritária para impor medo e morte à sua população. E não há uma compactuação com esse tipo de violência hoje entre os próprios países árabes em relação ao Irã, ao Iêmen e esses grupos terroristas que causam muita instabilidade na região. Pois é, daqui a pouco eu vou trazer, inclusive, uma manifestação de pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, plataformas digitais e pela TV por assinatura, só que no YouTube, tanto em Jovem Pan News quanto os Pingos nos Is, tem um chat que as pessoas entram e colocam perguntas, comentários, análises. Daqui a pouco eu vou ler algumas manifestações. Antes, deixa eu só passar para o Dávila também
pontuar a respeito dessa guerra de narrativas, guerra de versões. Teve a manifestação do governo iraniano, Dávila, dizendo que essa proposta vai ser levada para votação no parlamento, né, dando um aspecto de formalidade, de que todo o rito será respeitado. Não, vamos avaliar, deixar o tratado de não proliferação nuclear, só que isso tem que passar pelo crivo do parlamento, enfim. E aí a gente observa as repercussões disso na imprensa, né? Há muito analista que compra a versão iraniana e acaba descendo a lenha, criticando muito as manifestações e as atitudes de Israel acerca do tal programa nuclear iraniano. Dávila. Canhato, como é possível dizer que o tratado está sendo respeitado, um tratado antiproliferação de arma nuclear, se o país está prestes a obter uma arma nuclear, ou seja, que trabalha para proliferar as armas nucleares? É inacreditável. O problema é que esta agência da ONU não tem nenhum poder para controlar a escalada do programa nuclear iraniano. Por isso que chegamos a este ponto que apenas com o uso da força, ou seja, da guerra, nós podemos frear o programa nuclear iraniano. Houve negligência de muitos países, inclusive dos Estados Unidos lá atrás, que acabaram se retirando do acordo lá atrás, que era justamente para impedir essa escalada do Irã. Ou seja, quando existe um rompimento claro de um tratado e um país impunemente consegue desenvolver um programa nuclear nesta magnitude, a culpa é de toda a comunidade internacional, que ficou durante muito tempo por outros problemas, outras rivalidades no âmbito da política internacional, abandonar e deixar que corresse solto esse programa do Irã. Não é possível isso ter acontecido à revelia da comunidade internacional. Então, todos têm sim uma parcela de culpa nessa história. E o que Israel está fazendo é mostrando claramente que o Irã nuclear é intolerável na região, porque é uma ameaça existencial ao Estado de Israel. Como dizia o velho Clausewitz, o grande filósofo da guerra, disse que a guerra é a diplomacia por meios violentos. É isso que acontece agora. A diplomacia fracassou, sobrou o uso da força para acabar com um programa que jamais deveria ter existido se a comunidade internacional tivesse jogado duro e não deixado o Irã desenvolver esse programa. Pois é, muitas manifestações de pessoas que nos acompanham, porque em dado momento a gente colocou na tarja o número parcial de mortos, inclusive divulgação que foi feita pela autoridade israelense, salvo engano. E aí o José Maria de Campos Filho disse: o Brasil vive uma guerra civil, morrem mais de 40 mil pessoas assassinadas e o pior, apenas 8% dos crimes elucidados. Isso é uma guerra, infelizmente. Enfim, fazendo uma comparação sobre o que acontece aqui no Brasil. E aí o Cícero Soares de Brito: o Irã só se preocupa em fabricar armas e não trata do povo iraniano. Mota, essa questão que envolve o povo iraniano, né? Muitos acabam projetando que em algum momento haverá uma revolta da população contra o regime, que a resolução desse problema passaria necessariamente pela revolta da população. Enfim, é uma análise que também muitos fazem com a população que mora na faixa de Gaza, né? Fazendo um paralelo com o Hamas. É possível a gente também fazer esses apontamentos, ou o regime tem mecanismos muito mais poderosos para manipular a sua população do que a gente observa, por exemplo, na faixa de Gaza? Eu acho que há duas variáveis importantes aí, duas considerações que a gente precisa fazer. Primeiro, não se pode menosprezar a natureza de um regime tirânico como o regime que hoje impera no Irã. É um regime ditatorial, é um regime totalitário e é um regime teocrático, ou seja, os ditadores, os assassinos que hoje comandam o Irã acreditam que fazem isso por determinação divina. Então, é uma situação
complicadíssima. É muito fácil menosprezar. Quem já morou, viveu ou teve alguma experiência com o regime totalitário entende o problema. Agora, imagine um regime totalitário que acha que está fazendo aquilo porque recebeu um comando divino. O outro aspecto dessa questão é que o Iraque já deveria ter ensinado ao Ocidente que o modelo tradicional de democracia liberal com mercado de orientação capitalista não é facilmente ou imediatamente transplantável para regiões como o Oriente Médio. Há muitos analistas que defendem que, devido às condições culturais e históricas do Oriente Médio, não é possível, nunca será possível, se implantar um regime democrático à imagem e semelhança dos que existem no Ocidente. Vamos lembrar que Israel, que muita gente diz que Israel é a única democracia do Oriente Médio, Israel tem um modelo de governança política europeu, que foi colocado ali no Oriente Médio. Agora, as tradições de todos os países da região são muito diferentes. Como disse o nosso convidado, o nosso último convidado falou muito bem sobre isso, existia essa expectativa de que, uma vez derrubado o regime de Saddam Hussein, a democracia iria florescer no Iraque. E o que a gente viu lá foi um cenário completamente diferente. Olha, daqui a pouco a gente vai trazer informações das manifestações de lideranças, né? Presidentes de países que querem o fim do conflito. Isso vai fazer alguma diferença? Os nossos comentaristas vão trazer as suas impressões a respeito disso depois do break comercial. É um intervalo muito rápido, 1 minuto e 20. Eu conto com você. Fique por aí.